Olá, boa noite. Começa agora o programa Ideias da Aldeia, que hoje tem um convidado especial, o professor em Ciências Econômicas da Universidade do Estado do Rio de Janeiro e da Federal do Rio de Janeiro, João Paulo de Almeida Magalhães. O professor João Paulo veio ao Acre por uma iniciativa do Conselho Regional de Economia para realizar uma série de palestras, participar de discussões com estudantes e também para fortalecer o debate sobre a Agenda de Desenvolvimento Regional. Boa noite, professor. Nós do programa Ideias da Aldeia agradecemos a sua presença. Boa noite, Dan. Eu estou aqui com um grande prazer, pela primeira vez que eu estou no Acre, e realmente estou muito satisfeito com esse convite e com a colaboração que eu poderei prestar eventualmente. Professor, nós aqui no Acre, há 6 anos, assistimos a uma busca do governo do Estado por uma agenda de desenvolvimento. O governo do Estado entende que o extrativismo, paralelo ao fortalecimento, ao incremento do setor industrial no setor florestal, né, pode ser uma alternativa importante para a geração de emprego, geração de renda. Como o senhor avalia, no Brasil inteiro, essas formas diferentes de fortalecer a economia? Então, a questão é a seguinte: desenvolvimento regional, a gente tem que ter dois enfoques diferentes. Quer dizer, um enfoque de regiões propriamente subdesenvolvidas, por exemplo, Nordeste, e regiões como a Amazônia, de maneira geral, que é uma fronteira. Se você pegar em termos de produto per capita dos 3 estados, se classificaria como subdesenvolvido. São fronteira de recursos. A característica de fronteira de recursos é uma região potencialmente rica, porque tem grandes recursos naturais, mas que a fronteira econômica do país ainda não chegou lá. Quer dizer, portanto, é um pouco, se você quiser, hoje tem estados ricos, Paraná e Santa Catarina, você coloca 40 anos atrás, eram fronteiras de recursos. Então, a fronteira de recursos tem maneiras diferentes de política econômica, diferente daquelas que são aplicáveis numa região subdesenvolvida. Então, no caso específico da Amazônia, que tem recursos naturais que podem ser explorados, então o extrativismo passa a ser uma coisa extremamente importante. Quer dizer, é uma técnica de desenvolvimento regional aplicável a fronteiras econômicas do país, quer dizer, que não são propriamente fronteiras de recursos, que não são propriamente região subdesenvolvida. Então eu acho que é um setor de grande potencialidade para a região e fico satisfeito de saber que o governo do Estado está consciente desse fato. Há a possibilidade de fortalecer a economia sem o desenvolvimento da indústria, professor? Ora, de maneira geral, a indústria é que comanda o processo. Quer dizer, qual é a diferença hoje entre países desenvolvidos e países subdesenvolvidos? A diferença é que os países desenvolvidos, a partir do século XIX, se lançaram na industrialização e nós nos lançamos mais tarde, e com as dificuldades todas, com todos os bloqueios, inclusive, de que nós somos vítimas, mas a industrialização, em princípio, é importante. Agora, por outro lado, também, você pode ter uma industrialização, digamos, concentrada mais no Centro-Sul e aqui se desenvolveu uma economia rica de apoio a esse processo. Mas o processo conjunto, num processo conjunto, a industrialização sempre é algo extremamente importante. O que não significa que cada parte do país tenha que ter o mesmo nível de industrialização, desde que a região mais industrial ofereça condições para o desenvolvimento das menos industrializadas. Professor, o Acre nesse processo, como que nós podemos respeitar as comunidades tradicionais e mesmo assim fortalecer a nossa economia? Os rumos estão dados, mas a partir de agora, como isso pode ser fortalecido? Olha, eu tenho a impressão que seguir um pouco o exemplo que existiu em outras partes do mundo. Por exemplo, no Alasca, nos Estados Unidos, se montou um esquema, que eu não conheço em detalhe, evidentemente, que as comunidades locais, as culturas locais não só foram respeitadas, como inclusive através do sistema de reservas que foram oferecidas a essas comunidades culturais locais específicas, elas inclusive se tornaram ricas, participaram do processo econômico. Então, cada região é uma região diferente. Eu acho importante simplesmente se ajustar a essas comunidades, essas culturas locais, e isso não é compatível absolutamente com o desenvolvimento econômico, desde que seja conduzida de maneira correta, como foi no caso, por exemplo, da Alasca americano, que eu acho realmente o exemplo mais interessante, de que eu tomei conhecimento a respeito desse aspecto. Professor, recentemente, há 3 anos, o então presidente Fernando Henrique Cardoso inaugurou, em um dos seus últimos gestos como presidente da República, a Estrada do Pacífico, junto com o governador Jorge Viana, o presidente do Peru, Alejandro Toledo. A Estrada do Pacífico é uma estrada que é estratégica para o desenvolvimento e a integração regional. O senhor acredita que uma estrada como essa, que liga
regiões estratégicas da Amazônia com os países andinos pode contribuir para fortalecer a economia, mas gerando empregos e renda aqui mesmo, nessa região? Ou vai ser apenas, qual o risco que nós corremos de que isso seja apenas um corredor de exportação? Não, repare, hoje há essa tese do governo central de que o desenvolvimento brasileiro deve ser feito dentro da América do Sul no conjunto. Quer dizer, o BNDES está começando a investir em estrada, em apoios, inclusive não só em ligações, mas em investimentos, apoio ao Equador, por exemplo, há investimento do BNDES. Portanto, há essa filosofia. E faz parte dessa filosofia essas ligações Brasil com o Pacífico, etc, etc. Agora, aí há dois tipos de resposta. Essa estrada pode ter um impacto regional para as duas regiões dos dois países que são ligados, importantes. Mas essa ideia de que nós teríamos que fazer uma abertura total para o Pacífico, como tem no caso dos Estados Unidos, que não tem os Andes para atrapalharem essa ligação, o que se pensa hoje é o seguinte: o Brasil pode ter ligações extremamente fortes no Pacífico através desses transportes de grande tonelagem, quer dizer, nós exportamos para a China, nós exportamos para o Japão sem nenhuma dificuldade e não foi necessário abrir, digamos assim, ligação direta com o Pacífico. Então eu faço a distinção. Regionalmente essas ligações podem ser importantes. Do ponto de vista global do desenvolvimento brasileiro, elas jamais serão essenciais. Quer dizer, a nossa saída para o Pacífico será sempre a partir de portos da costa atlântica que farão um trabalho principal. Mas eu tenho a impressão que, do ponto de vista regional, essas estradas podem ser extremamente importantes. Professor, o senhor foi uma pessoa que participou de governos importantes da história do Brasil, assessorou presidentes como Juscelino Kubitschek, Jânio Quadros. Qual a mudança, quais as mudanças que o senhor avalia que sejam importantes de nós entendermos do ponto de vista econômico? Vamos comparar Juscelino Kubitschek e Fernando Henrique Cardoso, ele que teve um lema estendendo a mão com as 5 prioridades, né? Tal Juscelino Kubitschek também fez. Há paralelos entre Juscelino Kubitschek e Fernando Henrique Cardoso? Paralelo sempre existe e não são muito favoráveis ao Fernando Henrique Cardoso. Na verdade, vamos ver, o que foi o governo de Juscelino Kubitschek? O Brasil teve uma fase até 1980, se tomarmos todo o período pós-Segunda Guerra Mundial, até 1980, o Brasil crescia 7% ao ano. Nessa época, em que inclusive os asiáticos ainda não se haviam projetado, eram as maiores taxas de crescimento do mundo, dentro do modelo que se chamou de substituição de importações, que foi o modelo dentro do qual toda essa indústria que nós temos aí foi implantada. Mas Vargas não teve participação mais importante nesse fortalecimento da indústria? Você está dizendo que Vargas foi o primeiro passo. Foi o primeiro passo. Quer dizer, esse processo todo começou praticamente em 1930, portanto, no governo Vargas, com a Companhia Siderúrgica Nacional, com todo o apoio à indústria brasileira que foi dada pelo o processo da maturação ocorreu com o Juscelino Kubitschek. E tudo isso fez parte de um período que se chamou de substituição de importações. Começou em 30 com a crise dos Estados Unidos, depois com a Segunda Guerra Mundial, o processo desse período, já no Getúlio, começou a crescer, começou a se industrializar, o que se acelerou depois da Segunda Guerra Mundial. Bom, isso vai até 1980, era um modelo de substituição de importações. O modelo se esgotou, quer dizer, tudo que podia ser substituído havia sido substituído. Então se tratava de achar outro modelo. Bom, os anos 80 foram um pouco a década perdida, porque o Brasil realmente, como consequência dos chamados choques de petróleo de 74 e 80, nós cometemos um erro, nos endividamos demais, então ficamos o ano 80 inteiro gerindo uma economia em função do pagamento da dívida. A partir de 90, sobretudo, a partir de 90, quando um novo modelo devia ser criado, o governo agiu corretamente quando chegou à conclusão que se o mercado interno está esgotado, tem que ter o mercado externo. Mas ele aceitou essa integração, que levou o nome de integração competitiva no mercado mundial, dentro de uma visão de uma integração passiva, ou seja, uma integração neoliberal, uma integração sem intervenção do governo, na base daquilo que ficou conhecido como consenso de Washington, que é uma espécie de cartilha criada por economistas, seja da academia americana, seja de organismos internacionais, que achava que o mercado resolvia tudo. Então, toda aquela ação sistemática do governo que ocorreu durante a substituição de importações para comandar a economia brasileira, tudo desapareceu. Isso, evidentemente, podia ter dado certo. Mas a experiência concreta da América Latina, que toda ela cresceu de apenas 2% ao ano, com base nessa integração passiva do consenso de Washington, pode ser contraposta à integração ativa dos países asiáticos. Então, nós crescemos a 2%, os países asiáticos
cresceram a 7%, 9% ao ano. Então, nós fomos infelizes num novo modelo. Depois da substituição de importações, nós não encontramos uma estratégia alternativa. Fernando Henrique, então, não soube superar esse paradigma. Você pode, se quiser, até dizer para ele o seguinte: ele poderia, a partir de 1990, acreditar que esse modelo desse certo. E o modelo realmente não deu certo. O pior é que já era claro que não tinha dado certo, ele já no seu segundo mandato não tomou as providências que devia ter tomado. E, infelizmente, o que está acontecendo é que o novo governo, que tinha trazido a promessa de uma mudança, também não fez mudança. Quer dizer, não há rigorosamente diferença do que se fez no governo Fernando Henrique e no governo Lula. Professor, por que a experiência chilena na América Latina, então, foi diferente? O que o Chile fez e qual a participação do governo Pinochet para que isso, a história do Chile, a história econômica do Chile, fosse uma exceção na América Latina? Repare, o Chile é um país que tem 7 milhões de habitantes. Portanto, é uma coisa pequena que pode tomar soluções que não são válidas nos outros. O que aconteceu lá foi o seguinte: o Chile, de repente, descobriu que a diferença de estações dava uma grande vantagem para ele para determinados tipos de produtos, sobretudo de fruticultura. Então, o Chile se lançou nisso, inclusive com uma certa espontaneidade, não foi assim tanto o apoio do governo Pinochet, porque ele seguia um pouco ainda o consenso de Washington, e entrou nessa área. Quer dizer, então o Chile reconstituiu um caso especial, válido para um país de dimensões relativamente pequenas, e mesmo assim dentro de um modelo que deu certo durante 10 anos e agora começa a apresentar dificuldades, porque era um modelo, ainda nesse caso, também de integração passiva. Mas ele se integrou passivamente num núcleo relativamente dinâmico e durante algum tempo a coisa deu certo. Mas é uma coisa que não poderia valer, por exemplo, para o Brasil, que é um país de grandes dimensões, nem tampouco para a Argentina. Então o Chile é uma exceção que pode ser explicada, mas que realmente é alguma coisa que, por circunstâncias especiais, alguém que aceitou, dentro de certa medida, uma integração passiva, teve bons resultados. É uma exceção que confirma a regra. Professor, me corrija se eu estiver errado, mas o consenso do Washington foi assinado pelo então ministro da Fazenda, Fernando Henrique Cardoso, no governo de Itamar Franco, foi isso? Não, porque o consenso de Washington não houve propriamente uma assinatura, houve a concordância. Quer dizer, o Brasil concordou com o ministro Fernando Henrique. Bom, começou o consenso de Washington de 1990. Não é? Agora, eu diria, por exemplo, o Collor simplesmente era um homem que fez esse tipo de política. Quer dizer, o Collor foi um homem que fez as aberturas, baixou a tarifa aduaneira, anunciou uma política industrial que não foi levada adiante. Eu diria que o começo disso foi com o Collor. E o Fernando Henrique seguiu simplesmente, e todos os governos anteriores ou posteriores seguiram o consenso de Washington. Nós não nos libertamos ainda desse consenso de Washington, que é interessante porque, diante do fragoroso fracasso do consenso de Washington, agora se inventou o chamado consenso de Washington ampliado, que é a mesma cartilha, apenas com reformas institucionais, que evidentemente também não vai dar certo. Os melhores especialistas da economia do desenvolvimento estão dizendo que o consenso de Washington ampliado é o mesmo consenso de Washington, que não vai dar certo, este como não deu o outro. Professor, o senhor certamente teve contato com um grande economista brasileiro chamado Roberto Pompeu de Toledo. Roberto Pompeu de Toledo afirmava que o Brasil estava longe de ser uma economia neoliberal e falava que o governo Fernando Henrique, o presidente Fernando Henrique, não tinha uma postura de um governo neoliberal porque o Brasil ainda tinha uma extensa agenda para se cumprir, para ser taxado como tal. Falar em governo neoliberal no Brasil não é muito forte? A presença do Estado ainda não é muito forte para que nós tenhamos a capacidade de falar tal governo tem características neoliberais ou não? O Fernando Henrique sempre disse que não era neoliberal, né? Ele, inclusive, dizia que está na terceira via, que a terceira via que foi inventada lá pelo Blair, na Europa e tal. Mas, na verdade, essa terceira via, que poderia ser, que significa não um neoliberalismo total na moda do Thatcher e da primeira-ministra inglesa, da Thatcher, primeira-ministra inglesa, e do Reagan, que é o presidente americano. Essa terceira via realmente representa uma inovação para países desenvolvidos. No caso do país subdesenvolvido, falar em terceira via, o neoliberalismo é a mesma coisa. Agora, Fernando Henrique sempre negava o neoliberalismo. Agora, ação do Estado. Evidentemente, o Estado sempre age na economia. O Estado tem que garantir contratos, o Estado tem que ter bancos estatais, etc, etc. Quer dizer, o neoliberalismo significa uma atitude pela qual o governo se recusa a ter uma estratégia sistemática para a ação na economia e acredita que o mercado vai levar a economia adiante. Ou seja, a posição do governo é só apoiar o mercado sem ter uma estratégia própria. Quer dizer, então, se você quiser essa tal integração competitiva no mercado mundial, que seria supostamente uma estratégia do Fernando Henrique, a ideia da integração competitiva no mercado mundial é não ter estratégia.
Quer dizer, é uma estratégia, se você quiser, cuja base é a negação da estratégia, se eu defino estratégia como ação sistemática do governo, que não existe, que não existiu. Agora, o Estado na economia existe em toda parte, como existe nos Estados Unidos, em toda parte. Agora, os Estados Unidos é um país neoliberal. Se eu admitir qualquer intervenção do Estado na economia, qualquer ação do Estado na economia descaracteriza o neoliberalismo, então não existe Estado neoliberal. Os Estados Unidos não é neoliberal, a Inglaterra não é neoliberal, ninguém é neoliberal. Professor, nós vamos fazer um breve intervalo e voltamos já já. O Ideias da Aldeia volta após o intervalo. Olá, o programa Ideias da Aldeia está de volta e conversa com o professor de Economia da Universidade Estadual do Rio de Janeiro e da Federal do Rio de Janeiro, João Paulo de Almeida Magalhães. Professor João Paulo, no bloco anterior, nós havíamos encerrado informando, discutindo a respeito das posturas neoliberais ou mais ou menos neoliberais de alguns estados. Eu pergunto para o senhor, os Estados Unidos hoje mantêm uma postura essencialmente neoliberal que acredita no mercado como regulador de todas as propostas econômicas? Bem, é uma coisa curiosa porque na literatura sobre desenvolvimento econômico é muito frequente a alegação de que os Estados Unidos propõem para os outros aquilo que ele mesmo não está fazendo. Quer dizer, se nós pegarmos os Estados Unidos do século XIX, que era o grande momento do desenvolvimento americano, a literatura diz que era o país mais protecionista do mundo. E os Estados Unidos continua hoje sendo um país protecionista. Quer dizer, o que ela faz com o aço brasileiro é uma coisa tranquila. Quer dizer, já que eles não podem concorrer com o nosso aço, porque as nossas acerias são mais modernas. Também a mão de obra aqui é mais barata, quer dizer, e o aço tem um certo conteúdo de mão de obra. Então, os Estados Unidos simplesmente não tem, as tarifas americanas são muito baixas, extremamente baixas, mas ele tem os tipos indiretos de proteção, entre os quais a alegação de dumping do aço, que ele não pode provar de maneira nenhuma. Mas realmente os Estados Unidos é um país protecionista, tradicionalmente. Eu lembraria, por exemplo, que logo depois da Segunda Guerra Mundial, quando se tentou fazer a Organização Internacional do Comércio, a primeira tentativa da OMC, ela não foi para diante porque os Estados Unidos vetou. Quer dizer, então os Estados Unidos tipicamente é um país protecionista, há um lobby interno, por mais que o próprio governo americano queira liberar, o lobby não deixa liberar, então os Estados Unidos tranquilamente é um país protecionista. Professor, qual a relação que essa postura protecionista que o senhor afirma que os Estados Unidos tem com a adesão à ALCA? A ALCA para o Brasil, por exemplo, seria interessante? A ALCA, e nesse caso, realmente se critica hoje muito a política do governo Lula, no sentido que ela está continuando aquela política que não deu certo no governo Fernando Henrique. Mas, na verdade, ele tem tomado posições corretas em relação, digamos, a certos acordos internacionais como a ALCA. A ALCA foi proposta pelos Estados Unidos, é a Área de Livre Comércio das Américas, é um pouco a extensão do tal NAFTA, que é uma área de integração que une México, Estados Unidos e Canadá, mas na verdade o que vai acontecer é o seguinte, se nós chegarmos à ALCA, no momento atual o governo Lula está resistindo, praticamente colocou na geladeira essa tal ALCA, realmente se essa ALCA saísse, seria quase que, digamos, uma semicolonização do Brasil, porque seria nós aceitarmos a especialização, nós, em produtos que dá baixo valor adicionado por trabalhador, ou na prática, baixo PIB para o país, uma especialização nesses setores, transferindo para os Estados Unidos a especialização nos setores de maior refinamento. Setores que, inclusive, existem hoje no Brasil e que certamente desapareceriam. Então, nós vamos exportar mais cimento, mais aço para os Estados Unidos, mais alumínio, etc. Esses setores que nós temos vantagens comparativas podem ser um complemento, mas nós não podemos nos especializar neles, entende? Então, a ALCA, como, aliás, de maneira geral, a literatura diz que integrações econômicas entre países e níveis diferentes de desenvolvimento prejudicam os menos desenvolvidos. Isso está na literatura. E os Estados Unidos estão um pouco forçando essa tal ALCA, já com uma certa aceitação dos países da América Central, alguns países de porte médio, mas o Brasil, junto com o Mercosul, tem que resistir para evitar que ele chegue a uma semicolonização por parte dos Estados Unidos. Professor, o senhor citou o Mercosul. Essa proposta de mercado, ela é viável? O Mercosul hoje
ele se viabiliza economicamente ou o entrave político, sobretudo entre Brasil e Argentina, pode prevalecer e aí destruir toda uma proposta que tem para essa região? Bem, repare, o Mercosul, eu acho que não só é uma decisão política, como até que está um pouco na história. Se nós pegarmos os antecedentes do Mercosul, nós vamos verificar que desde os anos 30 se fala em áreas abertas na Bacia do Prata, etc, etc. Portanto, isso historicamente tem uma grande tradição. Quer dizer, na época do Getúlio e Perón já houve uma tentativa. Então, realmente é um pouco uma sensação de que alguma coisa tem que ser feita. Então, se criou, chegou ao Mercosul, basicamente Brasil e Argentina, no Tratado de Assunção, aqui entraram de repente Paraguai e Uruguai, mas realmente o acordo entre os dois países. Eu acho que isso é uma opção política importante, porque nesse mundo globalizado, de fato, o que está acontecendo é mais uma regionalização, uma globalização, e nós, portanto, diante desse mundo, Brasil e Argentina não podem ficar isoladamente. Portanto, eu acho que é uma opção política. Agora, há problemas sérios, porque o Brasil frequentemente não tem sido realista. Por quê? A Argentina, nos anos 70, com base no ministro da Fazenda, Martínez de Hoz, ministro da Fazenda da Argentina, ela fez uma abertura que o Brasil nunca fez, e com isso, então, a Argentina destruiu, deixou de lado ou colocou em estagnação todos aqueles setores industriais de maior refinamento que existem no Brasil, porque o Brasil não fez essa abertura e não existe na Argentina. Então, a Argentina, dentro de uma visão muito clara dos líderes da Argentina, dos líderes políticos e econômicos, sabe o que precisa, que a Argentina precisa? Ela precisa reconstituir esses setores que perdeu. E, portanto, o Brasil tem que aceitar, por exemplo, quando geladeiras brasileiras estavam entrando em grande quantidade na Argentina e que o governo argentino protestou, tem razão, nós temos que aceitar essas limitações. Temos que perceber que a Argentina tem que reconstituir esse setor tal como ele existe no Brasil. É o que o Kirchner disse. Não é possível que só um país seja industrial. Então, para que o Mercosul acabe dando certo, o Brasil tem que reconhecer esse tipo de limitação, o que o Itamaraty tem reconhecido claramente, inclusive se sobreposto às reivindicações dos industriais brasileiros, sobretudo paulistas, que evidentemente, dentro da sua visão empresarial restrita, eles simplesmente não reconhecem a essência desse fato. O Itamaraty tem agido corretamente, tem dado razão aos argentinos, portanto, eu acho que o Mercosul, que não tem ainda todas as suas potencialidades, o Mercosul veio para ficar, veio para valer e é importante para nós. Professor, e do ponto de vista político, a região sul-americana, ela ainda não tem uma democracia muito frágil. Nós assistimos agora conflitos na Bolívia, assistimos recentemente no Equador. A democracia na América Latina, na Sul-América, ainda não está muito frágil, o que pode, se não inviabilizar, pelo menos retardar esse processo de união econômica entre os Estados? Não, eu acho que nesse caso aí, democracia ou governos ditatoriais não tem maior interferência na questão, entende? É apenas a opção das elites locais no sentido de que há que ter uma integração na área. Eu vou lembrar, por exemplo, o governo Chávez. O Chávez, dificilmente se pode dizer que seja um exemplo de democracia. Ele tomou diversas medidas, inclusive tentou um golpe uma vez, tentou diversas medidas extremamente duras e democraticamente discutíveis. No entanto, é um daqueles que dá mais força ao processo de integração da América do Sul. Quer dizer, então eu acho que o fato, evidentemente, o ideal é todos esses países serem democráticos. Problemas como tem na Bolívia são problemas lamentáveis. Problemas como tem no Equador são problemas lamentáveis. Isso poderia, enquanto desorganiza o governo, poderia prejudicar, mas não que se implantasse uma ditadura, que essa ditadura conseguisse organizar o país, ela necessariamente não seria contra a integração. Quer dizer, então eu acho que democracia ou não democracia não interfere nesse processo. Professor, mas não seria um pressuposto básico para fazer parte da integração sul-americana? Não teríamos que ser democráticos essencialmente? Não, eu não vejo por quê. Quer dizer, economicamente, um país pode ser. Vamos ver, por exemplo, o caso da União Soviética. A União Soviética com os países vizinhos, Tchecoslováquia, etc. Aquilo era uma ditadura terrível. E, no entanto, eles faziam uma integração econômica com base no Comecon. Inclusive, frequentemente, muita vantagem, supomos assim, para a União Soviética, mas houve protestos que protestaram, como no caso, por exemplo, da România, que queria fazer uma cearia que a União Soviética não queria. Ela fez a cearia, comprou as máquinas na França, em vez de comprar na União Soviética. Portanto, eu tenho a impressão que a experiência histórica, porque a questão é que todos nós desejamos que esses países todos sejam democráticos. Agora, a experiência histórica mostra que na área econômica,
os comportamentos independem de ser uma democracia ou não democracia. Quer dizer, o que está vendo aqui, o único problema que existe é que se a Bolívia entrar numa espécie de caos administrativo e político, isso prejudica. Mas se esse caos resultar na volta à democracia, ou na continuação da democracia, ou numa ditadura, isso não prejudica não interfere diretamente no processo de integração das Américas do Sul, que é a chamada AUKUS, a Área de Livre Comércio Sul-Americana, ou da América do Sul, que está sendo tentada, sobretudo, com grande liderança do Brasil. Professor, o senhor por 2 vezes já fez menção ao governo Lula, afirmando que o governo Lula não concretiza a mudança que se fez representar durante a campanha. Eu gostaria de saber do senhor, o senhor que participou há pouco tempo de uma reunião com o vice-presidente José Alencar, eu queria saber o conteúdo dessa reunião e qual a sua avaliação a respeito, por exemplo, da política de juros do governo do presidente Lula. Bom, de maneira geral, a posição dessa reunião com o presidente Alencar, o vice-presidente Alencar, ele é muito simples e muito duro. Aliás, ele diz isso no jornal a cada momento. Ele acha que a política atual do governo está errada, que essa política não está cumprindo aquelas promessas de campanha que foram feitas pelo atual presidente Lula. E, evidentemente, o problema principal é essa taxa de juros. Quer dizer, a taxa de juros do Brasil hoje é a maior do mundo, inclusive o próprio presidente Alencar, num prefácio que ele fez recentemente a um livro, ele cita o seguinte dado, que nos países que estão em processo de desenvolvimento, a taxa real, quer dizer, descontada da inflação de juros, é de 1 a 2%, a do Brasil é de 9,5%, quer dizer, 4 vezes, praticamente 4 a 5 vezes maior. Isso, evidentemente, impede o desenvolvimento econômico, porque a taxa de juros desse montante, acontece 2 coisas. Em primeiro lugar, um homem que iria criar uma indústria, uma atividade diretamente produtiva, um serviço qualquer, ele chega à conclusão que ele ganha mais colocando seu dinheiro nos bancos, aplicando nos bancos. Em segundo lugar, aquele que se encoraja a fazer uma empresa diretamente produtiva, etc., na hora que ele quer tomar dinheiro emprestado para o giro dos seus negócios, ele vai pagar um juro absurdo, que para uma empresa de melhor nível chega a 40% a 60% ao ano, nominais, que vai dar R$35, uma coisa que vale. Isso inviabiliza inteiramente o investimento privado. E no investimento público, o governo, para cada dívida pública dele, os juros altíssimos, tem que pagar. Tem não a rolagem da dívida, mas a remuneração da dívida é de tal maneira elevada que ele, para evitar a explosão da dívida pública, ele é forçado a déficit, a superávites primários extremamente elevados, e o superávit você consegue de 2 maneiras, ou elevando receita, que o país está parado, é muito difícil elevar a receita, os impostos já estão muito altos, ou cortando despesas. E cortar despesas, mais fácil é cortar investimentos. Quer dizer, portanto, esse grande superávit primário, para evitar a explosão da dívida, explosão essa que resultaria dos altos juros, simplesmente é conseguido através de corte de investimentos públicos. Qual a postura necessária no curto prazo para o presidente Lula? Qual seria a postura adequada? Aí é difícil dizer, porque ele teria simplesmente que mudar inteiramente a política econômica que ele está tendo. Isso não iria afastar os investimentos, professor? A resposta tem 2 facetas. Em primeiro lugar, hoje se reconhece que os investimentos internacionais, investimentos públicos internacionais, não são assim tão importantes para o desenvolvimento como se diz. Quer dizer, isso é uma postura aceita, o Feldstein escreveu artigos sobre isso, etc., etc. Agora, o mais interessante é que está entrando muito investimento estrangeiro no Brasil. Quer dizer, está entrando muito investimento estrangeiro no Brasil e que esses investimentos continuarão a entrar independentemente dessa questão de baixo ou não de juros. Porque, repare, esses grandes investimentos que estão entrando não é o cidadão que vem para empregar o dinheiro no Brasil para ganhar esses altos juros. São investimentos diretamente produtivos. É o camarada que está criando, está investindo em infraestrutura, que está investindo em serviços públicos, está investindo em coisas. Então a taxa de juros para ele não tem maior significação. Pelo contrário, até o risco seria que ele chegasse aqui, não vou fazer uma fábrica, não vou aplicar o título do governo da dívida pública do governo brasileiro. E esses investimentos continuam entrando independente da taxa de juros e, portanto, eu acho que essa alta taxa de juros, uma baixa de taxa de juros, o que evitaria a entrada de investimentos especulativos, o que seria ótimo. E eu lembraria que a Argentina, para evitar esses investimentos especulativos, ela criou um sistema que o capital especulativo que entra, o capital que vai para a Bolsa de Valores, tem que ficar pelo menos 6 meses dentro do país. Agora, recentemente, aumentou para 1 ano. Quer dizer, então, ela não está querendo esse investimento, portanto, abaixo da taxa de juros. Se impedir esse investimento especulativo entre, é um bom negócio para nós. Antes de assumir a presidência, o presidente Lula defendia o regime de quarentena, né? Isso... Que é o que a gente está fazendo, é a chamada quarentena de 6 meses, agora de 1 ano.
Professor, em relação às questões internacionais, questões econômicas, a ligação do Brasil com os Estados europeus, ela se faz mais atraente para o empresariado brasileiro do que para o mercado norte-americano ou asiático? Não, repare, eu não vejo muita diferença. O que é interessante aí é o seguinte, que o Brasil, e aliás a própria União Europeia entendeu isso, os Estados Unidos, quando propôs a ALCA, ele queria fazer uma espécie de chasse-gardée, quer dizer, uma zona de caça privativa para ele. E os europeus entenderam isso e começaram a fazer propostas no mesmo sentido. Agora, o nosso problema com os europeus, da mesma maneira que os americanos, quando eles oferecem contrapartida para abertura, etc., aquela abertura que interessaria para nós, eles não querem nos dar. Entende? O que eles querem é fazer o seguinte, eles vão abrir, assim mesmo com restrições, eles vão abrir a agricultura europeia contra a abertura de serviços para o Brasil. Bom, a diferença que é o seguinte, o Brasil, se você faz esse acordo, o governo brasileiro diz o seguinte, bom, o mercado que nós vamos conquistar é de tantos bilhões de dólares e vamos receber de tantos bilhões de dólares. Até nós temos uma pequena vantagem. Agora, o que acontece é que o setor serviços cresce 7% ao ano e a agricultura 2%. Quer dizer, então essa suposta vantagem dentro de 3, 4, 5, no máximo 10 anos nós já estamos perdendo. Quer dizer, então uma abertura tipo daquela proposta pelos europeus ou aquela proposta pelos americanos, não há muita diferença. Quer dizer, entre países de níveis diferentes de desenvolvimento, não é aceitável uma abertura ampla ao comércio. O subdesenvolvido tem que ser protecionista até chegar a um nível de desenvolvimento compatível com uma abertura. Portanto... Perdão, professor, mas além dessa questão do protecionismo que é necessário até que se alcance um estágio de desenvolvimento econômico importante para a competição, a nossa agenda de exportação, ela não é muito limitada. O forte da nossa agenda são as commodities, que no mercado internacional não tem um preço lá muito bom, né? É exatamente isso. Na sua questão de preço, você colocou um ponto extremamente importante, porque o Brasil, de fato, ele tem tido sucesso. A única coisa da economia brasileira que posso dizer que é uma novidade, que é sucesso, é o grande aumento das nossas exportações. Quer dizer, isso realmente nós chegamos hoje passamos de 100 bilhões de dólares, que era aquela meta, aquela aspiração do Brasil. Agora nós estamos concentrados em commodities agrícolas e commodities industriais. Commodities industriais, o que é? Papel e celulose, alumínio, aço, etc., etc., que são setores, como você está dizendo, de lento crescimento do comércio nacional, altamente competitivo e que geram pouco PIB por habitante. Quer dizer, então a especialização desses setores jamais conduzirá o Brasil ao pleno desenvolvimento. O tipo de setor que o Brasil deveria procurar é o exemplificado pela Embraer. São setores de alta tecnologia, são setores dinâmicos, que crescem extremamente no mercado mundial. Então o que o governo brasileiro devia fazer é procurar em diversos setores da economia brasileira reproduzir o esquema Embraer. Aquilo que levou o Brasil a poder exportar aviões médios, concorrer com o Canadá, etc., devia ser feito numa série de outros setores, então as nossas exportações estariam no caminho correto. Porque realmente eu creio, inclusive temo um pouco, que esses bons resultados que nós estamos tendo em commodities vão justificar uma suposição de que nós podemos chegar ao pleno desenvolvimento com base nesse tipo de exportação, o que toda a literatura mostra que é impossível. Portanto, eu de vez em quando me preocupo quando o Brasil está exportando muito, que eu devia ficar satisfeito, porque isso pode provocar uma distorção no sentido de aceitar uma especialização naquilo que é um setor pouco dinâmico, um setor que não dá aquele nível de desenvolvimento que o Brasil tem direito de aspirar. O ministro Furlan recentemente esteve aqui no Acre lançando o programa Estado Exportador. São pequenas, é uma agenda muito limitada de exportação, mas o senhor acredita que esse tipo de medida é importante do ponto de vista social? Repare o seguinte, quando eu estou falando aqui que nós não podemos aceitar uma especialização na exportação de commodities, não significa que a gente não deva fazer tudo para exportar commodities, porque é um setor em que nós temos vantagens comparativas. As vantagens comparativas da Embraer são criadas pelo governo. Agora, a técnica moderna de política econômica mostra que as vantagens comparativas tendem a ser criadas. Então nós devemos explorar ao máximo, Furlan tem razão, aquilo que nós já temos vantagens comparativas, vamos explorar o máximo possível. Mas numa perspectiva de prazo mais longo, aquilo que vai valer para nós são as vantagens comparativas criadas. Exemplo, Embraer. Nós devíamos ter em diversos setores companhias como a Embraer, concorrendo em nível internacional, disputando concorrências internacionais, etc. E é isso que o governo, que tem sido neoliberal nesse último período, não tem feito. Então, aí é que está, digamos, o grande problema do Brasil de hoje. Professor, nós do programa Ideias da Aldeia agradecemos muito a sua presença aqui no nosso programa. Tudo bem, muito obrigado. Foi um grande prazer a minha presença aqui.
E esse foi o programa Ideias da Aldeia de hoje. A gente se encontra no próximo programa. Até lá!